Felipe, a gente tem analisado os números do Atlético aí no Campeonato Brasileiro e de 9 jogos o time perdeu 7. Em comum entre essas 7 partidas é que toda vez que o time saiu perdendo, ele não conseguiu reagir. Por que você acha que isso acontece? Cara, é uma pergunta bem complexa de responder. Tá bem alto aqui, né? É bem complexa de responder. Por quê? A Série A é um nível totalmente diferente da Série B, né? Você pega a qualidade dos jogadores totalmente diferente, principalmente se tratando da parte ofensiva das equipes, é muito forte. Então, você vê o último jogo nosso contra o Palmeiras, jogamos muito bem. Era jogo aí de, no mínimo, ter sido empate. Só que o primeiro descuido que a gente teve, um dos descuidos, eles vão e matam, né, pela qualidade. Então, a nossa equipe, principalmente esses 2 últimos jogos, achei que jogou muito bem, né, principalmente o de sábado, acho que teve oportunidade de matar o jogo. E ontem, no jogo de quarta também, teve oportunidade de fazer os gols no primeiro tempo e não fizemos. Então a Série A é totalmente diferente, a qualidade é diferente. Se você não matar os jogos e não tiver concentrado os 90 minutos, a gente acaba derrotado. Você tem feito sua parte, muitas vezes o atacante chega ali na sua frente, você consegue evitar o gol, nem sempre isso vai acontecer, obviamente, mas quando você está lá atrás, vendo o que está acontecendo lá na frente, você percebe que os atacantes do Atlético têm a mesma oportunidade que os atacantes adversários têm e estão desperdiçando. Como é que é para você que está lá dentro do jogo, vendo aquilo ali, e fala, pô, chegam lá e não fazem, o pessoal chega aqui e faz. Como que é isso para você? Não, eu procuro fazer a minha parte, né? Lógico que nosso individual é em prol do coletivo, né? Então a gente fica triste, logicamente, pelas derrotas. Eu estou batendo muito na tecla, especificamente nesses 2 últimos jogos. Achei que a nossa equipe, no jogo de sábado, jogou pela vitória. Quarta, era no mínimo aí para o empate, né, pelo que foi a partida. E como eu falei, Série A é isso, cara. A gente tem que aproveitar as oportunidades, tá concentrado os 90 minutos, porque a maioria dos times da Série A tem muita qualidade. Então a gente fica triste, né, pela derrota, lógico, mas ao mesmo tempo você vê uma evolução da equipe aí nos 2 últimos jogos que te dá uma motivação aí para a próxima partida lá, que vai ser contra o Vasco. Depois dessa derrota para o Palmeiras, eu até acompanhei uma entrevista do Fernando Praz, que ele elogiou muito o time de vocês. Disse, olha, quem pegar o Atlético a partir de agora vai ter muita dificuldade. Onde que você entende que o Fernando quis dizer que o Atlético está se encaixando e dentro dessa força de vocês para a sequência do campeonato, Felipe? Não, eu acho que não só ele, mas como toda a imprensa de São Paulo, deu como ia ser um jogo fácil, né? O jogo de quarta ia ser um jogo talvez com placar elástico, né? E a gente se postou muito bem dentro do jogo. Primeiro tempo foi como eu falei, eu acho que não merecia ter saído com a derrota. Eu acho que nosso time jogou melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo. O segundo tempo foi mais equilibrado, foi um jogo mais aberto, tivemos chances, eles também. Então, foi como eu falei, a gente fica triste pelo resultado, porque eu acho que a gente não merecia a derrota. No mínimo aí um empate, eu achei que era um jogo, pelo que foi a partida, um empate estaria de bom tamanho para as 2 equipes. Mas a gente fica triste, mas ao mesmo tempo a gente fica esperançoso, né, da postura da equipe, pela maneira que jogou esses 2 últimos jogos. Lógico que a gente tem que pontuar, a gente não pode só se pegar a performance, a gente tem que se apegar a resultado, não tem jeito. O brasileiro passa muito rápido e se a gente não começar a pontuar, a gente vai ficando para trás. Então a gente tem uma oportunidade muito boa no domingo, é um jogo difícil, lá jogar em São Januário a pressão é muito grande, mas se a gente se postar da maneira que postamos esses 2 últimos jogos, a gente tem grande chance de trazer um grande resultado de lá. Ô Felipe, vou apelar para a sua sinceridade.
Porque quando você chegou aqui, você falou assim, olha, eu estou tentando retomar minha carreira. Quando você foi para o Anápolis, da mesma maneira, começando também aquele campeonato goiano fantástico que você fez. Grande goleiro que você é e está mostrando isso como titular. A janela, ela abriu nesse último dia 20. Você é um jogador experiente. Se chega uma proposta, seria algo bom para você? Para você, toda essa reviravolta que você teve na tua carreira, sair de um time grande, pegar um time baixo, que é o Anápolis, voltar para um time de uma capital como o Atlético, que está jogando uma primeira divisão, e a janela abriu e chegou uma proposta. O que você pensa? Rapaz, para ele estar falando assim que alguma coisa tem, né? Não, então, mas eu estou focado aqui no Atlético, eu estou muito feliz aqui, né? Eu estou com minha esposa, teve um filho, uma filha que faz 15 dias, a gente está bem adaptado à cidade, né? O Atlético está me dando todo o suporte, e como eu falei, eu estou retomando minha vida em todos os sentidos. A gente tem um ditado entre nós jogadores que quando a gente fica desempregado, até recuperar leva uns 2 anos. E é justamente isso, eu estou conseguindo recuperar minha vida pessoal, familiar, profissional esse ano. E justamente no Atlético. O Atlético está me dando esse suporte para eu recuperar. Então eu estou com a cabeça muito focada aqui, né? Se chegar algo aí é com o Adson, né? Ele que resolve. Eu sou empregado do clube e minha cabeça está para fazer um grande campeonato e acima de tudo aí eu tenho muita esperança de o Atlético permanecer na Série A. Felipe, o Doriva disse há pouco, em cima do seu raciocínio, que o Atlético poderia ter hoje mais 4 pontos, ou seja, estaria com 10. Se conseguisse uma vitória contra o Atlético e um empate lá contra o Palmeiras. Não conseguiu. De repente não começa já a bater uma ansiedade, um desespero, já que o resultado não vem. E segundo, esse jogo com o Vasco é o jogo ideal para conquistar um bom resultado, para depois voltar a pegar o embalo dos jogos em casa aqui? Responder a sua primeira pergunta, eu concordo com o Doriva. Eu achei que, foi como eu falei, esses 2 últimos jogos eu acho que era, da maneira que a gente se portou, eram jogos para 4 pontos, sim. Uma vitória no sábado e um empate no jogo de quarta. Mas o Campeonato Brasileiro é assim, não tem jeito. Às vezes a gente vai jogar bem e não vai vencer. É muito cedo ainda para se falar em desespero, porque você olha a tabela hoje, está muito equilibrado, né? Eu acho que se a gente conseguir 4 pontos, a gente já consegue dar uma respirada, né? A gente tem um jogo contra o Vasco e 2 jogos em casa, 2 jogos difíceis. Então, a gente tem que pontuar, né? Não tem jeito. Como eu falei na pergunta anterior, não adianta a gente só ficar na performance. A gente tem que ter resultado. Mas eu acho que é muito cedo ainda para desespero. Lógico, o sinal de alerta tem que estar ligado, não tem jeito. O futebol passa muito rápido. O tempo está passando rápido. Hoje a gente já está no final de junho, já estamos entrando em julho, metade do ano. Então, a gente tem que focar. O jogo do Vasco é uma oportunidade muito boa. É uma equipe bem qualificada, tem jogadores experientes, tem um atacante que é artilheiro nato, tem um meia experiente, joga demais. Então, mas como eu falei, se a performance for igual a desses 2 últimos jogos, a gente tem grande possibilidade de trazer um resultado bom de lá. Como diria Geninha, pela a sua sinceridade, como é que você vê, assim, você vê o seu momento e se situando entre os goleiros do Campeonato Brasileiro? Como é que vê o teu nível e também faça uma análise dos goleiros brasileiros, já que, até olhando em nível de seleção, a gente tem um goleiro novo, teoricamente inexperiente, que é o Alisson. Como é que você se coloca e também faça uma análise dos goleiros que você tem visto jogando aí? A gente tem que ir devagar, né? Passo a passo. O meu maior sonho a curto prazo era voltar a jogar uma Série A. Graças a Deus está me abençoando em jogar uma Série A, que é um campeonato fantástico, uma qualidade muito elevada. Você pega os clubes, são grandes jogadores, né? Indiscutíveis. Mas vamos passo a passo, né? Jogo a jogo. A gente vai criando metas, né? Metas curtas. E a principal meta agora é o Atlético. Eu acho que
Lógico que tem um lado individual, né? Procuro fazer minha parte, procuro fazer o meu trabalho, mas acima de tudo o Atlético tem que sair dessa situação o mais rápido possível. A gente tem uma oportunidade muito boa agora, esses 3 jogos, para fazer uma numeração de pontos aí para dar uma respirada. E em relação a outra pergunta que você fez, aí, em relação aos goleiros, os goleiros brasileiros vêm evoluindo muito, né? Então a qualidade vem crescendo e eu procuro fazer meu trabalho com a mesma humildade, mesma consciência, para se tornar aí, voltar ser enumerado aí entre os grandes aí do futebol brasileiro, mas com toda a humildade, com toda a cautela e, lógico, pensando principalmente no Atlético.